Saudação a todos vocês que acompanham o canal Liturgia, Fé e Vida. A partir deste domingo, 23 de agosto, nós estaremos realizando com vocês um podcast com a reflexão do Papa Francisco no Ângelus, na Praça São Pedro, no Vaticano. E hoje também nós queremos, antes de fazer a leitura da mensagem do Papa, transmitir o nosso abraço carinhoso a todos os agentes leigos e leigas da nossa Igreja, que na pessoa do Dia do Catequista refletem a missão do sacerdócio comum de Cristo na Igreja, tornando-se o corpo místico de Cristo, fazendo acontecer o amor e levando a presença de Jesus Cristo pelo seu testemunho em todos os lugares onde atuam, pastoralmente e profissionalmente. Leigos e leigas, recebam o nosso abraço, nosso carinho e as felicitações por esse dia em que a vocação do laicato, do leigo, da leiga é mencionada dentro do mês vocacional. Vamos então à mensagem do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! O Evangelho desse domingo apresenta o momento em que Pedro professa sua fé em Jesus como Messias e Filho de Deus. Esta confissão do apóstolo é provocada pelo próprio Jesus, que quer levar os seus discípulos a dar o passo decisivo na sua relação com ele. De fato, todo o caminho de Jesus com os que o seguem, especialmente com os 12, é um caminho de educação de sua fé. Em primeiro lugar, ele pergunta: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Os apóstolos gostavam de falar sobre as pessoas, como todos nós. Falar dos outros não é tão exigente, por isso gostamos. Também esfola os outros. Nesse caso é necessária a perspectiva da fé e não da fofoca, ou seja, pergunta: quem dizem que eu sou? E os discípulos parecem ter uma competição ao referir as diferentes opções que talvez, em grande parte, eles próprios compartilhassem. Eles se compartilharam. Basicamente, Jesus de Nazaré foi considerado um profeta. Com a segunda pergunta, Jesus os toca diretamente: quem vocês dizem que eu sou? Nesse ponto, parece que percebemos algum momento de silêncio, pois cada um dos presentes é chamado a se envolver expressando o porquê de seguir Jesus. É por isso que uma certa hesitação é mais do que legítima. Além disso, se agora eu lhe perguntar: quem é Jesus para você? Haverá um pouco de hesitação. Simão tira a vergonha deles e declara: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa resposta, tão plena e luminosa, não provém do seu ímpeto, por mais generosa que seja. Pedro foi generoso, mas é fruto de uma graça particular do Pai Celeste. Na verdade, o próprio Jesus diz: a carne e o sangue não te revelaram isto. Isto é, a cultura que estudaste não te revelou. A cultura que Pedro estava inserido não revelou essa verdade. Mas meu Pai que está nos céus vô-lo revelou. Confessar Jesus é uma graça do Pai. Dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo, que é o Redentor, é uma graça que devemos pedir. Pai, dá-me a graça de confessar Jesus. Ao mesmo tempo, o Senhor reconhece a pronta correspondência de Simão com a inspiração da graça e, portanto, acrescenta em tom solene: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com esta afirmação, Jesus faz compreender a Simão o significado do novo nome que lhe deu, Pedro. A fé que acaba de manifestar é a pedra inabalável sobre a qual o Filho de Deus quer edificar a sua igreja, isto é, a sua comunidade. E a igreja sempre avança na fé de Pedro. Hoje ouvimos, dirigida a cada um de nós, a pergunta de Jesus: E quem dizeis que eu sou? Por cada um de nós e em cada um de nós deve dar uma resposta não teórica, mas que envolve a fé, ou seja, vida, porque fé é vida. Para mim, para você, diga a confissão de Jesus, uma resposta que também nos pede, como os primeiros discípulos, a escutar interiormente a voz do Pai e estar em sintonia com o que a igreja reunida em torno de Pedro continua a proclamar. Trata-se de compreender quem é Cristo para nós, se Ele é o centro da nossa vida, se Ele é o fim de todo o nosso compromisso na igreja, do nosso compromisso na sociedade. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus Cristo para você? Para você, para você. Uma resposta que devemos dar todos os dias. Mas fique atento, é essencial e louvável que a pastoral de nossas comunidades esteja aberta a muitas misérias e emergências que estão por toda parte. A caridade é sempre o caminho principal do caminho da fé, da perfeição da fé. Mas é preciso que as obras de solidariedade, as obras de caridade que fazemos, não se desviem do contato com o Senhor Jesus. A caridade cristã não é simples filantropia, mas por um lado, é olhar para o outro com os mesmos olhos de Jesus, e por outro lado, é ver Jesus no rosto dos pobres. Este é o verdadeiro caminho da caridade cristã, com Jesus no centro sempre. Maria Santíssima, bendita porque acreditou, seja ela nossa guia e modelo no caminho de fé em Cristo e nos faça conscientes que a confiança nele dá pleno sentido à nossa caridade e a toda a nossa existência. Esta então foi a mensagem do Papa Francisco no Ângelus deste domingo. Desejamos a vocês um grande abraço, uma boa reflexão e que possamos olhar com carinho para a nossa igreja, mas sobretudo para a missão que desenvolvemos nela. Pois a nossa missão é o reflexo do que nós acreditamos. Um grande abraço.